Olha só, notícia de agora há pouco, o goleiro Diego Alves, do Flamengo, testou positivo para a Covid-19. O clube informou a informação por meio de nota. O Diego Alves estava no departamento médico, realizou o teste na quinta. Ele foi colocado em quarentena. Vale lembrar que o goleiro César também está com Covid-19. A gente teve no último jogo a ausência do Diego Alves, mas por conta de um problema no ombro, e agora testou positivo para a Covid. Ainda falando do Flamengo, vamos chamar já os meninos ou vamos chamar o VT? Vamos chamar os meninos? Hoje a gente está com Pedro e Felipe Ruggeri. Meninos, será que em breve, a gente vai ter... Porque assim, os goleiros, eles sempre ficam muito próximos na hora de treinar, né? O treinamento do goleiro é à parte, e eles ficam ali com os treinadores de goleiro, é como se fosse um mundo paralelo nos treinamentos. É claro que eles interagem com o restante do grupo, mas eles estão sempre muito juntos. E geralmente são mais amigos, ficam na concentração, ficam no mesmo quarto quando tem concentração, que não é o caso agora por conta dos protocolos. E aí a gente viu o César e agora o Diego Alves como se fosse uma cadeia. E assim é o coronavírus, né, Felipe? Você vê que usar luva não adiantou, né, Fernandinha? Sacanagem. Mas, cara, eles estão treinando juntos o tempo todo, a gente espera que não se propague pelos outros, né? Porque você tem o Gabriel Batista, que deve agarrar no próximo jogo, no jogo de amanhã, contra o Fortaleza no Maraca, e tem o Neneca, que todo mundo queria o Neneca, que tem 2 metros de altura, já foi convocado para a seleção, que é o novo, falam que é o novo Dida, e é muito bom goleiro, só que pela hierarquia o Gabriel Batista, ele tá na frente, né? Agarrou, falhou no último jogo, mas a gente espera que seja só nervosismo e ele volte a agarrar bem. Agora, torcer para não ter contaminado mais ninguém, né, Fernandinho? Até o preparador de goleiro também, né, Fernando? Porque também não são só os jogadores também que ficam expostos, né? E tomara, de fato, que sejam 2 casos isolados, mas é estranho, né? Porque você vê os 2 goleiros justamente com Covid, devia alguém ali, ou um passou pro outro, é perigoso isso aí, né? Um treino para atleta de alto rendimento não tem como treinar de máscara. Então, eles treinaram sem máscara. O Ulisses está falando uma coisa aqui interessante, a bola, né? Eles ficam chutando, o treinador de goleiro chutando a gol e os goleiros pegando, é aquela mesma bola ali, vai passando, enfim. Esse é o problema do coronavírus. Olha só, a gente falou do Diego Alves, que é um assunto de agora, tem um outro assunto que já está confirmado, o Messi permanece no Barcelona. É isso, Pedro Certezas? Messi acabou de anunciar que vai ficar. Tava muito especulando ele no Manchester City, falando que ele ia se juntar lá com o Guardiola, tentar ganhar uma Champions pelo Manchester City e tal. Mas, após negociações, resolveu ficar no Barcelona, apesar do presidente Barcelona só fazer cagada, né? E na verdade, Fernandinha, ele falou, eu quero sair do Barcelona, mas eu vou ficar para não entrar numa briga. Eu não quero brigar, mas falo aqui que a gestão do atual presidente é um desastre. Então ele está muito insatisfeito. Fica por mais uma temporada, e aí o contrato dele se encerra e ele provavelmente deve sair sem custo, né? Porque ele não vai renovar o contrato com o Barcelona. Mais uma temporada... Uma semana do Botafogo, Fernanda. Se ele acha que o Barcelona é um desastre, imagina ficar 6 meses sem receber salário. Isso aí é falta de profissionalismo, eu chamo isso. Eu também acho. Olha só, mais uma temporada, junho de 2021 ele fica, e aí depois, no fim da temporada, por questões contratuais, ele pode fazer uma rescisão sem pagar o custo, que é bilhão. Realmente é uma cláusula que tem um valor que é para ninguém tirar o Messi mesmo de lá. É um valor assim que nem os sheiks árabes têm. E, Fernanda, ele tinha na cláusula, ele tem uma cláusula que fala que ele pode sair de graça no final de toda a temporada. Isso. E de fato ele pode. Só que passou o tempo que ele queria sair e não conseguiu. Então teria que alguém pagar 700 milhões de euros. Não sei se disseram aqui, não dá. Ninguém faz isso, não tem como. E pode ser o Messi, é um dinheiro muito extrapolação. Né? Fernandinha, os jogadores, quando já atingem uma certa idade nos clubes, que ficam muito tempo nos clubes, chega um momento que eles começam a sair de graça mesmo. Eles pedem, eles negociam com a diretoria e falam, pessoal, eu quero encontrar novos rumos e tal. Como foi com o Rafinha no Bayern, foi pro Flamengo, né? E vários outros também. Enfim, mas é o Messi, né? A questão que é o Messi. Sair de graça dá uma tristeza danada. Felipe, o negócio...
O Jerry colocou Rafinha e Messi na mesma comparação? Tô dando um exemplo, Pedro, pô. Mas o negócio, Felipe, é que é o Messi, né? O Messi é um fora de série. Vamos falar do Flamengo? O Flamengo está se preparando para o jogo de amanhã, às 5 da tarde, contra o Fortaleza, no Maracanã. O treinador Domi deve ter novidades na equipe. O Flamengo entra em campo neste sábado às 17 horas contra o Fortaleza e deve ter novidades na equipe titular. O clube trabalha internamente para ter o artilheiro Gabigol e Gerson de volta à equipe. Os dois foram a campo na quinta e treinaram com bola sem sentir dores. Os casos de Bruno Henrique e de Diego Alves são mais complicados. Os dois ainda não voltaram a campo e dificilmente estarão à disposição contra o tricolor de aço. O goleiro César continua em quarentena após testar positivo para o coronavírus e Gabriel Batista deve permanecer no time titular. Quem ganhou moral com o técnico Domi foi René, que aproveitou as chances mesmo fora de posição e tem 100% de aproveitamento no ano como titular. O Fla é o 6º colocado no Brasileirão e vai em busca da 3ª vitória consecutiva. Muito bem, doutor Rei. Então, quais são as baixas aí clínicas do Flamengo? É isso mesmo, Fernanda Maia. Temos Bruno Henrique, que não está recuperado, e Diego Alves, que mesmo com testando positivo para a Covid, não jogaria por um problema no ombro. E agora eu quero saber uma coisa dos dois. O Gabigol tá voltando, né? Tá aí à disposição do Domi. Deve ser titular, provavelmente. Aí a gente tem a opção do Pedro e o Pedro Rocha, porque não fazem a mesma, não estão na mesma, mas são as opções que o Domi tem. Quem será que ele vai escolher? O Pedro volta para o banco? Não adianta se queixar. Pedro, você é incrível. Ah, com certeza, né? Não, então a gente está feliz aí, fazer o que o professor mandou. Tiver que voltar pro banco, a gente volta pro banco, mas um pedacinho do queixo vai estar lá dentro, com certeza, mesmo do banco. Se ele escolhe o Pedro, fala, Fernando, Pedro. Você falou... Pô, até salivou aqui. Você falou se queixar de propósito, né? Não, foi sem querer. É que eu tenho uma figurinha que eu adoro, eu mando toda hora. Você tem essa figurinha? Eu tenho, com certeza, já mando pra galera também, com certeza. Olha aqui. Eu acho que ele vai de Gabigol, Fernanda. Com certeza vai de Gabigol. Você é o acha? titular pelo histórico. E pode jogar os dois? Pode até jogar os dois, assim, até sugerir isso pro... Desculpa, tu começa a salivar, porque até sugerir isso pro treinador aí, mas vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele vai manter o Pedro Rocha também e acho. Everton Ribeiro Arrascaeta. Cara, sabe o que é bizarro? Eu acho que é muito bizarro o Pedro ser reserva, né? Porque na minha visão, ele é titular em todo o time do Brasil. Menos no que ele tá. E que é bizarro. Ele entra, faz gol, crava, ele é letal pra caramba. Ele é bizarro. Eu entendo ele ser reserva, mas se fosse ele, eu ficaria meio bolado. Porque ele joga muito, cara. Mas não tem reserva, Pedrão. Assim, uma hora entra um, outra hora entra outro, poupa. São jogos são de 2 em 2 dias tem jogo. Então eles vão ficar revezando mesmo. Agora, o Gabigol é aquele cara mais explosivo, né? Ele não é tão centroavante. Eu posso falar mas uma o coisa? Pedro finaliza melhor, Fernando. O Pedro é mais finalizador. Eu posso falar uma coisa? Quando o Domi encontrar o ponto ideal do Flamengo... Sabe aquele Flamengo que joga por música, aquela coisa encantadora? Ô, Pedro Certezas, me responde aí. Quando ele encontrar essa formação, você acha que ele vai ficar fazendo rodízio? Se Deus quiser, ele não vai encontrar, né, Fernanda? Se Deus quiser, isso tá bem escondidinho. Tá bem difícil de achar isso aí, Fernanda. Mas eu acho que quando o cara acha uma coisa, por mais que ele seja, porque na Europa o pessoal reveza, na Europa o reserva não tem titular... Cara, se o cara achar um time que joga por música, como você falou, ele vai manter esse time. Claro. E o Pedro vai entrar quando o Gabigol não puder jogar. Não vai. Se o Gabigol tiver bom, meter 3 gols no jogo seguinte ele vai jogar, gente. Nós vamos tocar por música, Fernanda, que Bruno Henrique já me passou uma música muito legal, que Qual? La la ya, la la ya. Essa aí. Imagina o Domi cantando isso, cara. Ô, Domi, olha só. A gente entende que vai ter um momento ou outro, até pelo tamanho do calendário, essa temporada meio esquisita, que vai ter que as peças rodarem até por uma questão física, clínica. Mas, assim, por uma questão ideal tática, um rodízio, quando você se encontrar, Domi, não vai acontecer. Sim, estamos preparando o time para o jogo da Libertadores. Então, todo mundo na ponta dos cascos para escolher os melhores na Libertadores. E, cara, não adianta falar que porque o Pedro não é reserva. Vamos lá, você vai no hotel, certo?
tem que escrever lá a sua profissão. Se a gente escreve jornalista, comediante, o Pedro coloca a reserva do Flamengo, porque ele é o reserva. Não, na verdade, ele chega lá, Pedro, ele chega lá e o atendente fala, sua reserva? Não, ele falou, titular, por favor, titular. Olha aqui. Aí o cara fala, tem alguma queixa? Muita queixa, uma coisa bem... Para vocês dois. Tá na cara, pô. Quem também entra em campo amanhã é o meu Botafogo, glorioso, que terminou a última rodada no Z4, encontra o Corinthians fora de casa. A dupla Honda e Calu terá uma nova chance de brilhar contra o Corinthians nesse sábado em São Paulo. Os dois são as principais apostas do Fogão para se recuperar no Brasileiro e devem começar jogando mais uma vez contra a equipe paulista. O Botafogo é o primeiro time do Z4, na 17ª posição, com 7 pontos e um jogo a menos. A boa notícia é que tem cara nova chegando em General Severiano. O volante colombiano Carlos Renteria, ex-Tolima, assinou o contrato com o Glorioso até agosto de 2022. Ele já estava no Rio desde semana passada, mas o clube aguardou a realização dos exames para anunciar o novo jogador, que na Colômbia era chamado de Neneco Renteria. Você chegou a comentar aqui, né, Pedro Certezas, quando estava negociando, que ele poderia chegar e que é volante, não é atacante, como às vezes alguns canais falam, né, Pedro? Ele é volante mordedor. Teve um Renteria no Internacional há uns anos, aí o pessoal pensou que era esse Renteria, mas ele é volante mordedor e, cara, ele tem problemas, historicamente, extracampo. Night, não sei o que lá. Aparentemente, ele chegou com esses problemas resolvidos, segundo as informações que eu tenho aqui. Vamos ver, o Rio não é um lugar muito bom para você jogar com problema extracampo. Você que é você que é um funcionário também tem problema extracampo? Muitos problemas. Como é que você cura esse problema extracampo? Não sendo jogador de futebol e podendo beber quando quiser, Fernanda. É uma solução que eu encontro aí há muitos anos. Não depender do meu vigor físico. Eu acho que eu fico tranquilo assim. Sou mais um cuidado ali com a voz, uma coisa ali mais de manter a ressaca de lado e tal. Mas vamos ver, eu tô botando fé nele, cara. Eu acho que mesmo... De novo, eu defendo. O jogador que quer sair, irmão, sai, a vida é tua. Se você conseguir entregar no campo, faz os dois, beleza, não tem problema nenhum. Que nem quando alguém filma o cara, não sei quem tava na noite ontem. Não, deixa o cara. Se ele jogar bem, deixa o cara. Era o caso do Romário, né? O Romário saía, fazia o que queria, chegava e metia gol. O Neymar sai direto e entrega no campo. Pra mim não tem problema nenhum. Não tem como. Mas, a partir do momento que atrapalha um pouco no campo, aí já muda um pouco do cenário, porque o cara tem que ser profissional e tal. E o Botafogo vai jogar amanhã no Corinthians, estreia do estádio deles com um nome novo, que agora é Neoquímica Arena. E, cara, vamos ver como é que vai ser, porque, de fato, o Botafogo começou bem, tá caindo pra caramba. Um jogo que, vamos ser sinceros, o Botafogo não é o favorito. O Corinthians é o favorito. Não e se o Botafogo ganhar, é uma zebra. E é isso. Agora, mas, o Corinthians bem mais ou menos, tá, Pedrão? Não dá pra ganhar, não tranquilo, mas nenhum jogo é tranquilo, mas dá pra ganhar o jogo. Olha só, não é impossível. Mas será que a chegada do Renteria aí não seria uma opção para avançar um pouco o Honda, o que tanto pedem os torcedores, Felipe? Avance, Honda, avance. Então, eu acho que é o momento, né? Cara, eu estou sendo achincalhado por vários botafoguenses nas redes sociais porque eu tô criticando o Honda, porque, na minha visão, nos últimos 3 jogos dele não jogou nada. Não. Foi o pior do time de longe. Deu um bom chute no jogo passado. Só. Não, contra o Flamengo, o que o Honda fez em campo é inacreditável. Jogou nada. Beleza, o cara... E sendo que agora contra o Curitiba jogou um pouquinho mais avançado do que contra o Flamengo. Contra o Flamengo ele foi volantão mesmo. Mas mesmo assim não tá jogando muito bem, cara. Eu só vou contar um segredo pros botafoguenses, que é o seguinte: quando avançar o Honda, o Paulo Torre avançar o Honda, não esperem que ele vai fazer um 1 contra 1 maravilhoso, que ele vai puxar do bolso drible finta, que ele vai rabiscar, que ele vai partir... O Honda não é esse jogador, tá? O Honda é outro jogador. Um jogador disciplinado, com aplicação tática, visão de jogo, inteligente, joga sem a bola, se movimenta, tem bom passe, tem boa saída de bola. Então, assim, a gente vai encontrar um Honda que pode pensar mais e melhor para o Botafogo, mas que não é esse rabiscador que as pessoas estão achando que ele é.
Ele não é o Tsubasa do desenho Super Campeões. Ele é o cara que joga, ele faz a cadência e tal. Isso. E ele, de fato, ele para a bola, olha. Ele não é aquele cara do primeiro toque. Não. Então isso pode dificultar um pouco também, porque o Botafogo precisa de um contra-ataque, não dá pra parar a bola, esperar... Mas, Pedrão, eu acho que ele pode jogar... o Nazário não tá tão bem. Eu acho que ele podia testar no lugar do Nazário, um pouco mais avançado. E botando o Calu numa ponta, o Luiz Henrique na outra. O Calu jogou bem demais, inclusive. Muito. O Calu só tende a melhorar. O Calu dificilmente sai do time, assim. Pode botar até quando ele tiver poupar, botar o Nazário um pouco mais na ponta e trazer o Honda pro meio, porque ele chuta bem de fora, ele tem um bom passe e ele pode distribuir ali a bola. Muito bem, vamos falar do Vascão? Ver, né? O Vasco encara o Atlético Paranaense no domingo em São Januário, de olho lá no topo da tabela. Ah, como é bom estar em casa! O Vasco já retomou os treinos de olho no duelo de domingo contra o Atlético Paranaense em São Januário. Para deixar o vascaíno feliz, setembro tem tudo para ajudar o Cruz Maltino a manter a boa fase. O time só jogará fora do Rio uma vez nesse mês e vai poder treinar mais para dar sequência no bom início de campanha no Brasileirão. Quem deve voltar aos treinos após se recuperar da Covid é Bruno Gomes, que já realizou exames no clube na quinta. Thales Magno e Leandro Castan também podem retornar para a equipe titular. Já o volante Juninho sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Santos e está fora do jogo. O Gigante da Colina é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com os mesmos 11 pontos de Fluminense e Flamengo. É claro, Juninho, que a gente hoje tem personagens importantes no Vasco, que é o Felipe Bastos, o Cano. Mas o que eu estou entendendo do ramonismo é que, seja a peça que sai, que entra, o estilo de jogo é aquele. O padrão de jogo do Vasco não muda, independentemente das peças, Juninho. É bola no Ribamar, né? E seja o que Deus quiser. Sacanagem, sacanagem. Então, importante, Felipe Bastos, que é quase um Juninho pernambucano, né? Realmente muito, muito inferior, porém, só um pouquinho, né? Tá um pouquinho abaixo só. Porém, o Vasco encontrou um padrão que é, seja o que Deus quiser, bola no cano e que sobrou ali, se ele meter pro gol, foi. E é basicamente isso, com o Thales Magno jogando bem ali na esquerda e os volantes dando suporte com o Andrei, Felipe Bastos e agora o Bruno Gomes também. E a defesa com o Ricardo Graça Castan tá indo bem também, né? É claro, ô Pedro, que tem jogadores que melhoram, dão seu brilho e mudam um jeito, fazem uma jogada individual, decidem a parada, que é o caso do Cano. Mas eu acho interessante o Ramon partir para esse caminho. Se a gente fazer um paralelo ao Botafogo, que eu falo aqui, que sempre muda taticamente em relação ao adversário, eu acho isso bom, porque é o que temos, né? Mas ele ainda precisa de peças como Luiz Henrique, Nazário, não vão bem, o Botafogo não vai bem. No Vasco não, Pedro. No Vasco, o Vasco no último jogo contra o Santos teve tantos desfalques, teve uma zaga que partiu do zero. E mesmo assim fez jogo difícil com o Santos na Vila Belmiro e quase ganhou. Não ganhou porque o Ribamar não fez aquele gol. Gol do Ribamar! Não teve gol do Ribamar, né? Hoje tem quase gol do Ribamar. Não teve gol do Ribamar! Cara, sabe o que me lembra, Fernanda? É porque eu não gosto de ficar falando Botafogo toda hora, mas me lembra um pouco aquele time do Jair Ventura, que não tinha um timaço, isso, mas tinha um padrão de jogo que era... O Sport de Recife. Exatamente, que ganhou ontem, inclusive, né? Exatamente. E aí os jogadores respeitam muito o técnico tem aquela veia de, cara, vamos fazer isso aqui? E todo mundo tá fechado com ele. Então eu acho muito maneiro. Eu acho que o Vasco, inclusive, é uma surpresa, assim como foi aquele Botafogo, fazendo aquele paralelo. Sim. E agora o Vasco tem 2 jogos em casa seguidos. E depois já é a maratona de clássicos contra o Botafogo. Então, pro Vasco, o Botafogo joga com o Corinthians antes. Então, o Vasco deve chegar melhor pro jogo do que o Botafogo. Então, acho que tem que valer muito os jogos em São Januário agora para chegar com muita moral na Copa do Brasil, que além de tudo é mais dinheiro. Copa do Brasil, Brasileiro, Copa do Brasil. São 3 jogos direto com o Botafogo o Vasco. Fala, Felipe. O Vasco não ganhou clássico ainda esse ano. Nenhum. Não então, ganhou? Pô, tá na hora. Exatamente. Esse paralelo que você fez, Pedro, é muito interessante. Eu não tinha pensado nisso, realmente. E se a gente fizer uma observação do que era o Jair para o Botafogo naquele ano, 2017, um cara com muita identificação, conhecia por dentro dos problemas. Que tava lá há um tempão. Tava lá 10 anos. Igual o Ramon, né? Igual o Ramon, Felipe. Hoje o Ramon é esse cara.